Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Geison. E eu sou Jade e hoje nós vamos falar para vocês como que funciona a creche da nossa filha aqui em Portugal. Então, pessoal, atendendo aos vários pedidos, que a gente recebe no Instagram, pedindo pra gente falar sobre creche, nós vamos contar hoje um pouquinho da nossa experiência, como que funciona a creche que a nossa filha estuda, quais são os tipos de creche que temos aqui em Torres Vedras, a documentação que foi necessária para fazer a matrícula, o valor que nós pagamos. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês, lembrando que nós estamos falando da nossa experiência e na realidade da cidade de Torres Vedras. Pode ser que numa outra cidade os valores sejam diferentes, o processo seja diferente, então você tem que levar em consideração também a localidade onde você vai morar. Falando um pouco dos tipos de creche, aqui em Torres Vedras nós temos basicamente 3 tipos de creche, que é a pública, que é totalmente vinculada ao governo, temos a particular e temos um meio termo que é uma particular sem fins lucrativos. A nossa filha, ela estuda nessa que é chamada IPSS, que é a instituição particular com cunho voltado ao social, Então, tudo isso, tanto essa IPSS quanto a pública, elas têm relação com o escalão, O escalão nada mais é do que uma classificação que a gente acha muito justo aqui, que enquanto se você ganhar menos, você paga menos, se você ganha mais, você paga mais. Então, a única questão é que quando a gente chegou aqui, a gente não tinha ainda a classificação, de acordo com o escalão, nós ainda não tínhamos IRS, por exemplo, então nós passamos a pagar a cota máxima, sem acordo algum, sem abono. Então agora no segundo ano, a gente já tinha o IRS, do ano anterior, então a gente foi classificado e conseguimos um abonozinho bem pequeno. Então inicialmente nós pagávamos por volta de 210 euros, e agora a gente está pagando um pouco menos de 200. Assim, a gente fala que é um valor alto, que é caro, porque Sim. Em relação a outras coisas que se tem aqui em Portugal, realmente é um valor que é caro, E até associado ao salário mínimo, associado a essas outras coisas, também se torna bem caro, Se você for ver, se for baseado pelo salário mínimo, é quase 1/3 do salário mínimo, Então você que está vindo agora para Portugal, tenha em mente isso, que no primeiro ano que você chega aqui, você não vai ter escalão, você não vai ter esse enquadramento. Não, vai sempre pagar as taxas máximas, que a gente chama aqui de teto máximo. Outra coisa importante em relação à creche pública. A creche pública é vinculada ao governo, porém não é gratuita. Você não paga uma mensalidade, como numa particular ou numa IPSS, mas você paga uma taxazinha de alimentação, se precisar de algum material, alguma coisa do tipo, também você vai ter que pagar, mas são valores muito pequenos, muito baixos. Muito mais baixo, nem se equipara a, por exemplo, o que a gente paga hoje. Então a gente tem relatos de pessoas que pagam aquela taxa diária de alimentação de 4 euros, de 2,5, e dependendo do escalão, isso se torna totalmente isento. Então é outra coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, de quão justo é esse cálculo, perante as famílias. Qual é o problema? O problema é que não se tem tantas creches assim, então acaba que é um pouco difícil de você conseguir vaga, dependendo da cidade. No nosso caso, aqui em Torres Vedras, nós tentamos, acho que umas 4 creches diferentes, inclusive tem creches que a Aurora ainda está na fila de espera. Na fila de espera, sim. Mas não conseguimos a creche pública. Então, nós conseguimos essa creche que é um IPSS, que a Aurora estuda, e aí nós realmente temos que pagar. O valor na creche de Aurora ainda é mais baixo do que se fosse numa creche totalmente particular. Na particular vai mais de 200, quase 300 euros, dependendo da creche. Então, assim, é um valor alto, mas em comparação, se fosse uma particular, realmente seria bem mais caro. Exatamente. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta pra gente é em relação à qualidade do ensino. Ah, porque é pública, porque é melhor, é pior do que uma particular. Aqui em Portugal é uma coisa muito interessante que a gente vê, que não tem essa diferença em relação ao ensino particular, público, privado não tem. Não é como no Brasil, que se você pegar uma criança que estuda numa escola particular ou numa creche particular, o ensino é totalmente diferente de uma criança que estuda numa pública. Aqui não é, a gente vê que realmente é muito, assim, parecido. Lógico, vai mudar um pouco a metodologia, vai mudar uma coisa ou outra,
Mas assim, no geral, o ensino, a qualidade é a mesma. E outro ponto é sobre a creche em si, né? Porque a gente vê numa região do Brasil que a creche normalmente não tem um plano de atividade, não tem um cuidado, vamos dizer assim, bem estruturado em relação ao ensino, a um planejamento escolar, né? E a gente vê que é um pouco diferente. Aqui a gente tem, de fato, um planejamento de ensino, tem um acompanhamento bem de perto, né? Então, assim, não é simplesmente um local onde a criança foi para lá para ficar assistindo o desenho e ficar brincando com outras crianças até da hora dos pais voltarem do trabalho para ir buscar. Não, mas aqui não é dessa forma. Aqui onde a Aurora é matriculada, nós temos um plano de fato de ensino, tem um acompanhamento direto, né, da professora, dos auxiliares, a gente recebe essas informações, então é totalmente diferente. Então, pessoal, quando a Aurora entrar na creche, né, feita, lógico, tem um planejamento do ano letivo inteiro. E aí, 2 vezes no ano, contando do ano passado, né, nós fomos chamados na creche, onde a professora, né, a educadora, ela trouxe uma lista, né, pra gente de todas as habilidades que a Aurora adquiriu naquele período. Então, mais ou menos na metade do ano, ela chamou a gente e mostrou as habilidades que a Aurora tinha adquirido naquele período e no final do ano letivo também. Então, assim, como o Jason falou, é uma coisa que a gente achou muito interessante, porque todas as atividades que ela faz têm um propósito. Não é simplesmente pegar uma folha para desenhar, não. As atividades que ela faz tem um motivo, né? Tem um propósito seja para melhorar a coordenação motora, seja para incentivar a questão de cognição, de linguagem. Então, todas as atividades, elas realmente são planejadas. Então, pessoal, quais foram os documentos que foram solicitados para fazer a matrícula de Aurora? Primeiramente, os documentos dela, né? Obviamente, certidão de nascimento, passaporte, o número do NIF, o número do NIS. Outra coisa muito importante, eles pedem... não é a caderneta de vacinação, eles pedem uma declaração informando que a criança está em dia com as vacinas. Então, quando você chegar aqui em Portugal, antes de colocar seu filho na escola, você vai no centro de saúde da sua localidade e aí leva o cartão de vacina do Brasil e a enfermeira vai avaliar se tem alguma vacina que precisa tomar, se está todo o esquema completo, e aí ela vai lhe dar essa declaração informando que está tudo ok. E aí você vai levar essa declaração para a creche. Também pediram as cópias, né, da caderneta de consultas dela. Assim como no Brasil, aqui também tem, cada consulta que a criança vai, é feito esse preenchimento nessa caderneta, e aí eles pediram as cópias das consultas que ela fez, para comprovar também que a criança está com um acompanhamento médico em dia. No nosso caso, o que foi pedido, né, individualmente foi a documentação de praxe de identificação, né, que quem não tem ainda autorização de residência serve o passaporte, e o NIF, o NIS, né, o atestado de morada. Pediram também toda a documentação do trabalho, né, que é a declaração patronal, incluindo os horários, né, isso é muito importante. E também o número de utente. Então, foi uma documentação que a gente entende, né, que precisa de fato ter a total declaração do documento dela, do documento nosso, de onde ela mora e quais são os rendimentos dos pais, né? Porque, principalmente no caso de ser uma IPSS. E aí, depois que a gente apresentou toda essa documentação, eles fizeram um contrato, né? Onde tem todos os dados de Aurora, os nossos dados, tudo certinho. Sim. E a diretora pedagógica fez uma entrevista comigo, onde ela perguntou tudo sobre a Aurora. Como que a Aurora dormia, o que a Aurora comia, se ela tinha alguma restrição alimentar, se tinha algum brinquedo, alguma coisa que ela realmente precisasse de estar com ele na creche. Então foi feita essa entrevista para saber as necessidades individuais de Aurora, principalmente porque ela estava iniciando naquele momento na creche, né? Nunca tinha ido para a creche antes. Então realmente foi feito todo esse processo com a gente. Não sei se sempre funcionou assim ou se foi porque na época realmente já estava no auge desses problemas no mundo todo, mas aí na adaptação de Aurora eu não pude ficar com ela na creche. O que aconteceu foi que ela ficou basicamente só 2 dias de adaptação, porque na segunda-feira eu já iniciei a trabalhar, então eu não tive como ficar mais tempo fazer esse processo com ela. Mas aí no primeiro dia ela ficou só até o horário do almoço. Chegou acho que por volta das 9h30, 10 horas e ficou até o horário do almoço. E no segundo dia ela já ficou até o horário do lanche. Chegou mais tarde também, acho que por volta das 10 horas e ficou até o horário do lanche da tarde. No primeiro dia ela não quis comer muito, comeu bem pouco.
E no segundo dia ela já se alimentou normal, já dormiu, então já ficou bem tranquilo. A adaptação dela foi ótima, principalmente pelo fato de eu não ter ficado lá na creche com ela. Ela não teve assim, tirando o primeiro dia que ela não quis comer muito bem a comida, acho que estranhou por ser diferente, mas depois ela já come super bem, não teve nenhum problema de ficar chorando. Eu acho que a gente ficou mais preocupado do que de fato ela. Chegou lá, já brincou, já começou a brincar com os colegas, já teve um coleguinha que já foi para perto dela, abraçando e conversando com ela. Sim. Então, assim, a adaptação dela foi ótima. Nós que somos pais, às vezes a gente se preocupa demais, como que meu filho vai reagir, como é que vai acontecer com ele na creche, e a criança tá nem aí, nem liga. Então, realmente, às vezes a gente se preocupa demais. A gente se preocupa até mesmo pela idade, né, dela. Ela iniciou na creche com 1 ano e pouquinho, né? Então, a gente tinha essa preocupação porque ela não falava muito ainda, tinha todas essas limitações, então a gente ficava preocupado em acontecer alguma coisa e ela não saber se comunicar bem. Aquelas preocupações que todos os pais passam, principalmente em um outro país, né? Que a gente não ainda percebe como que as pessoas, vamos dizer assim, têm esse acolhimento com as crianças. E foi uma surpresa muito boa, né? A gente teve, de fato, um acolhimento muito bom, tanto na parte da criança, como também dos pais. A gente é bem informado diariamente, né? Temos um aplicativo onde tudo é posto lá, tudo é atualizado, a hora que ela entrou, a hora que ela saiu, quem foi que deixou, quem foi que buscou, se ela almoçou, se ela lanchou, né? Se ela fez as necessidades dela. Então a gente também é atualizado com atividades, né? Com fotos, seja na pintura, na dança, nas brincadeiras no parque. Então isso traz pra gente ainda mais um sentimento de segurança, né? De estar perto, mesmo estando longe, né? Então isso foi muito bom. Para quem tem dúvida de perguntar, como é que é o tratamento das professoras, das auxiliares com as crianças? Gente, a gente não vê nenhum tipo de discriminação, pelo menos assim na creche de Aurora. Pelo contrário, a gente vê elas muito atenciosas, sempre assim muito cuidadosas. Tanto que quando a gente chega para buscar se aconteceu qualquer coisa no decorrer do dia, elas comunicam pra gente, como já aconteceu com a Aurora, que criança sempre se machuca, essas coisas, bateu de cabeça com um colega. Sim. Olhe pai, olhe mãe. A Aurora bateu de testa com um colega, na hora nós colocamos gelo, passamos uma pomada. Então assim, eles fazem questão de relatar tudo o que acontece pra gente. Então a gente se sente muito seguro, saber que a Aurora tá sendo bem cuidada, tá sendo realmente assim, tendo todo o aparato, que eu acho que é o que preocupa mais os pais, né? Na turma de Aurora eu acho que ela é a única brasileira, mas na turma do lado também já tem um coleguinha nosso, né, que também é brasileiro, e a gente não vê nenhum tipo de discriminação por ela ter outra nacionalidade, nem nada do tipo. Então, nem assim, discriminação com a criança, nem com a gente também, tudo que a gente pergunta, a gente é bem acolhido no esclarecimento. O que a gente precisa da diretoria, a gente é ouvido, né? Então a gente realmente, tanto do lado da criança como dos pais, nós não vemos discriminação alguma. E atenção que estamos a falar de Torres Vedras, né? Especificamente na escola onde ela estuda aqui. Então, quando nós fizemos a matrícula, além de tudo isso que a gente já falou para vocês, nos foi passada uma lista dos itens que a gente precisava providenciar para ela, né? No caso foi um babete, que é o babador para ela fazer as refeições, os lençóis, lençol de elástico, lençol de cobrir, se ela usasse travesseiro, que é para a hora da soneca da tarde, um copo para ela poder tomar água, fralda, pomada de assadura, as toalhetas, que são os lencinhos umedecidos. Pediram para a gente levar esses itens. Nós pagamos uma taxa de 30 euros, referente aos materiais do ano letivo todo. Então, durante o decorrer do ano, a gente não precisou pagar mais nada em relação ao material. Só, por exemplo, teve um evento do Dia das Crianças, aí pediram pra gente levar uma camisetinha branca para eles fazerem uma pintura. Mas assim, algo bem esporádico, não é algo recorrente. E muito baratinho, nada assim, muito caro, nada do tipo. E um fator interessante é que durante o ano, né, pode acontecer, né, obviamente, alguma atividade que não estava previamente planejada, né, não tinha sido informada. Então, por exemplo, a Laura já passou por sessões de massagem, né, por sessões de fotos. Então, isso é bem interessante. Algumas pagam, outras não. Às vezes é uma taxa bem pequenininha. Todas essas atividades, além de serem comunicadas para os pais que vão ser realizadas, a gente precisa assinar um termo autorizando que a criança participe. E essas que são pagas, não é nada imposto.
A gente paga se quiser, a gente faz se quiser, é opcional. Então, assim, eu acho bastante interessante essa questão, principalmente de estar informando os pais e de pedir realmente autorização para a criança participar dos eventos. Inclusive, esse ano, a Aurora vai começar a ter aula de música na creche. Nós vamos pagar o valor de 10 euros por mês. Eu acho, assim, um valor muito barato para ela fazer essa atividade. E uma vez por semana ela vai ter aulinha de música na creche. Então, é uma atividade extra, algo que vai ser muito positivo para ela. Né? E que é um valor muito baixo. Outra questão que o pessoal pergunta muito é sobre a alimentação. Enquanto na escola pública você paga uma taxa para alimentação, né, e normalmente você pode levar um lanche, na creche de Aurora o valor que a gente paga na mensalidade já é incluso a alimentação. Então ela, quando chega na creche, ela tem um complemento do pequeno almoço que chama aqui, que é tipo um lanche da manhã. Depois tem o almoço, e o almoço ela tem uma sopa de entrada, o prato e tem a sobremesa, que geralmente é uma fruta da época. E à tarde ela tem um outro lanche. Então, assim, a alimentação é bem completa. Toda semana a gente recebe a ementa, né, o cardápio. A gente recebe pelo aplicativo, onde a gente sabe durante a semana tudo que a Aurora vai comer, é tudo feito pela nutricionista, tudo realmente uma coisa planejada. E aí nós não podemos levar nada extra para a Aurora. Ela come o que tem lá na creche. A não ser as crianças que têm alguma necessidade, que têm alergia a alguma coisa, que realmente precisa ter uma alimentação diferenciada, que podem levar. No caso de Aurora, como ela não tem nada desse tipo, ela não pode levar. Em relação ao horário, a creche de Aurora ela funciona de 7 da manhã até às 19 horas. Porém, não são todas as crianças que podem ficar nesse horário estendido. No caso de Aurora, ela fica das 9 até às 5 da tarde. Por isso que pediram a declaração da empresa, né? Do trabalho, porque de acordo com o horário dos pais, é possível que a criança fique esse tempo estendido na creche. Por exemplo, se o pai e a mãe trabalham, os dois trabalham, por exemplo, de 8 até às 6. Então a criança ela pode chegar antes do horário de 8 horas na creche e ficar até às 6 da tarde, que é quando os pais saem do trabalho para ir buscar. No nosso caso, como o Jason trabalha de 9 até as 18, e como eu não trabalho, a Aurora fica de 9, que é o horário que realmente começa o horário da creche, e fica até as 5 da tarde. Pois é, pessoal, o ano letivo aqui em Portugal ele tem uma diferença bem grande em relação ao Brasil, né? Aqui as aulas começam em setembro, no Brasil a gente tem aquele início em janeiro e fevereiro, aqui é um pouco diferente. Então, a Aurora, né, a creche onde ela estuda, também é um pouquinho diferente das creches públicas, né? A Aurora praticamente não tem intervalo de férias, vamos dizer assim. Toda criança ela tem direito a 20 dias, né, úteis de férias. No caso dos pais, onde ambos trabalham, então a criança pode tirar as férias de forma espaçada, né? Ela pode, por exemplo, tirar uma semana num mês, 10 dias no outro, né? Tirar o restante no outro dia. Então tem de fato essa flexibilidade em relação ao calendário. Já as famílias que apenas um pai trabalha ou apenas a mãe trabalha, no caso não tem muita flexibilidade, isso está escrito no contrato. Então nessas questões de fato tem que se tirar o período corrido de 20 dias. Então esse período corrido normalmente ele fica no intervalo do verão, né? Ali para julho até setembro. Então de fato precisa seguir essa questão, né, que é o período de férias. Em relação a esse período de férias, não quer dizer que a criança não possa ficar outros períodos em casa, certo? Tem que tirar obrigatoriamente esses 20 dias, mas, por exemplo, no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, ela pode ficar em casa, não tem problema nenhum. Nós, esse ano em janeiro, fomos para o Brasil de férias, e aí a Aurora ficou esse período sem ir para a creche, que estava no Brasil com a gente, então assim, não tem problema nenhum, existe essa flexibilidade. Como a creche não é um ensino obrigatório, né, é opcional, então não tem problema nenhum a criança ficar alguns períodos sem ir para aproveitar outros momentos com a família. A creche ela sempre nos coloca essa questão que é um trabalho conjunto, né? Não é aconselhável que a criança passe muito tempo na creche, como também não é aconselhável que passe muito tempo em casa, então sempre ter aquele balanceamento entre os dois locais, vamos dizer assim, os dois acolhimentos. Porque uma coisa é o que é trabalhado com os pais aqui, né? E outra coisa que é trabalhado lá em comunidade, né? Então são duas formas diferentes de educar, de desenvolver a criança. Então é um trabalho conjunto que a gente tem com eles e a gente respeita muito esse planejamento, né? A gente vê que tudo é feito com muito cuidado, muito estudo.
nada é feito baseado apenas em diversão. Tem um contexto, né? Tem um objetivo final. E assim, em todo o processo, a professora está sempre conversando com a gente, porque não adianta, se a Aurora está com alguma dificuldade, não adianta a professora trabalhar só na creche e em casa a gente não trabalhar essa dificuldade com ela. Então, realmente é uma parceria. É trabalhando na creche e a gente trabalhando em casa também. Trabalha a autonomia da criança, né? Por exemplo, a gente viu a diferença quando a Aurora começou a ir para a creche, né? Que era a autonomia dela comer sozinha, dela se comunicar melhor, né? Dela ter a opinião dela sobre as questões, né? Então a gente viu uma evolução assim absurda depois que ela começou de fato a ir frequentar a escola. Aqui eles focam muito em dar autonomia à criança, a criança conseguir fazer as coisas sozinha. Lógico, não é deixar a criança abandonada e faça o que quer, não. Realmente existe esse cuidado e esse incentivo para a criança ter autonomia. Então a Aurora hoje em dia ela come sozinha, a Aurora consegue dormir sozinha. Então tudo isso foi realmente aprendendo por conta do desenvolver dela na creche. Sim. E isso é algo que a gente acha muito positivo. Então, pessoal, você que acompanha o vídeo, o nosso custo com a creche, né, no nosso primeiro ano era por volta de 200 euros, né? A gente teve um desconto ao longo desse segundo ano, né, que a gente teve a classificação do escalão. Então a gente teve um descontinho de 15 euros, 17 euros mais ou menos. A gente paga mais ou menos 187, 185, né? A gente tem alguns custos extra, né, que, por exemplo, no período de férias, né, esse período de férias a gente paga um valor reduzido. Esse valor reduzido, ele não é de fato cobrado nas férias, ele é diluído nas parcelas. Então, quando a gente chega nas férias, né, do mês de agosto, por exemplo, a gente já tem pago ao longo do ano essas férias, né? Outro ponto que a gente paga, né, é o uso do aplicativo. A gente tem esse site onde a gente é informado, onde tem todas essas informações sobre o andamento da Aurora na escola, fotos, recados, etc. A gente tem uma taxazinha pequenininha que a gente paga também por volta de 2,80 euros. Então é bem interessante, né? E agora vai entrar mais os 10 euros da aula de música que ela vai fazer. Então, assim, pelo aparato todo que a Aurora tem na creche, né? Baseando-se desde a alimentação, desde material, desde atividades como um todo, a gente não acha assim um valor que seja desperdiçado. Isso é um investimento, né, na formação dela como uma pessoa, né, como cidadã. Apesar de ser um valor alto, né, mas assim é um valor que é muito bem colocado, vamos dizer assim. Sim, sim. Porque a alimentação que ela tem na creche, com certeza, se ela tivesse em casa, por mais que eu tentasse fazer a melhor alimentação possível, não é a mesma coisa, porque lá é feito por um nutricionista, tem realmente todo esse acompanhamento. Então, assim, a gente vê que realmente é um valor muito bem gasto, apesar de caro, é muito bem gasto. Tem todo o valor indireto, vamos dizer assim, né? Que é o acompanhamento, de fato o desenvolvimento, a gente receber os relatórios de como a Aurora está, né? Tanto ela individual e como ela em relação à turma que ela está inserida, né? Então, assim, se for uma criança que tiver com alguma dificuldade, com algum atraso no desenvolvimento, vai ter como os pais terem esse alerta, porque às vezes a gente não tem essa formação, então às vezes em casa a gente acaba não percebendo alguma coisa, e na escola, como existe essa formação, né, para os profissionais, então vai ser avaliado tudo isso. E assim, esse foi um dos principais motivos que fez a gente colocar a Aurora na creche, porque como ela ficou naquele período, né, todo mundo trancado dentro de casa, ela ficou basicamente só convivendo comigo, porque Jason estava trabalhando. Então a Aurora, ela mal falava pouquíssimo. E quando a gente voltou, né, a sair, que a gente saía na rua, que a Aurora via as pessoas, ela ficava com medo, ficava tímida, se agarrava no pescoço da gente com vergonha. Hoje em dia, a Aurora onde passa é bom dia, boa tarde, olá. Tudo bem, querendo entregar o ursinho dela para as pessoas, falando com todo mundo. Então a gente vê que isso foi algo muito benéfico e foi graças à creche, né? Pelo o desenvolvimento dela em relação a estar convivendo com outras pessoas, convivendo com outras crianças, porque em casa ela não ia conviver com outras crianças. Então a gente vê que isso foi muito positivo no desenvolvimento dela.
Então é isso, pessoal. Esperamos que tenha ficado claro para vocês as informações. Se ficou alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou falar com a gente lá no nosso Instagram, no @canal Tugalândia. Aproveita, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, curta esse vídeo, compartilha para que chegue no maior número de pessoas e isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Pois é, pessoal, compartilha. A gente está chegando, esse vídeo nós gravamos, estávamos bem próximo de 1K. Então a ajuda de vocês aí é essencial para a gente crescer um pouquinho mais, né, com o pé no chão, trazendo informações baseadas de fato na legislação, na nossa experiência, nada de achismo. Então a gente quer passar para vocês sempre o recado, né, assim, baseando-se na verdade, na nossa experiência. Então vale a pena. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!